Aula 5 de Física 3, capacitores. Bom, a partir de agora a gente vai começar a estudar dispositivos eletrônicos que usam todos aqueles conceitos que a gente viu até agora de campo elétrico, principalmente de campo elétrico e de potencial elétrico. Esses dispositivos vão trabalhar com todos esses conceitos, né, de forma prática e aplicada, tá? Então, o primeiro dispositivo que a gente vai estudar chama-se capacitores. Depois dos capacitores, nós vamos estudar os resistores, tá? Então, o que são capacitores? Eles são dispositivos eletrônicos capazes de armazenar energia elétrica. Então, eu acho que vocês já devem ter visto em algum aparelho eletrônico ou em alguma loja especializada, alguma loja de elétrica, vendendo esses dispositivos aqui, ó, nesse formato cilíndrico, né? Esses formatos mais chatos aqui, ó, achatados, né? Isso tudo, pessoal, chama-se capacitor, tá? A principal função do capacitor é armazenar energia elétrica, tá? Então ele vai ser um dispositivo, né, que está ali dentro do aparelho eletrônico ou dentro do circuito elétrico com o objetivo de armazenar carga, tá? Por que armazenar carga? Porque muitas vezes você precisa de um acúmulo de carga, né, em um certo tempo, para depois descarregar todo esse acúmulo de uma vez no tempo posterior. Então ele pode ser usado para isso. E ele também pode ser usado para outras coisas, como filtros de frequência e a parte de ressonância também, né? Por exemplo, quando você sintoniza uma estação de rádio, né? O capacitor faz parte do circuito ali que te permite se sintonizar uma certa frequência de estação, tá? Então, algumas aplicações, flash de máquina fotográfica, tá? Então aquele clarão se dá pela descarga de carga elétrica muito rápida, tá? Outra aplicação, receptor de rádio, que é o que eu falei, tá? Então, um tipo de circuito desse aqui é um circuito que emite uma certa frequência e essa frequência entra em ressonância com uma frequência de rádio, por exemplo. Tá? Seria um receptor, no caso, né? Faria a recepção de um receptor. E você pode ver que existem vários componentes no circuito, a gente vai estudar alguns e a gente está estudando esses daqui, ó, são os capacitores. E existem outros tipos de capacitor aqui também, assim como resistores, indutores, tá? Receptor de rádio, eu já falei, né? Isso aqui é um tweeter, né, de som. Então, o tweeter ele filtra frequências agudas, né? Desculpa, ele filtra frequências graves e emite aguda, né? Também ele funciona através da aplicação de capacitores. Então vamos falar primeiro o que é capacitância e depois como que esses dispositivos funcionam, tá? Então sempre que você tem um arranjo, uma configuração de duas cargas, estão fixas uma próxima da outra, a gente viu que vai ter uma configuração de campo elétrico que é chamado dipolo elétrico. Tá? E a gente viu uma configuração específica lá na aula de campo elétrico, que é campo elétrico de duas placas paralelas, que daria um campo elétrico mais ou menos igual isso aqui, ó. Você tem duas placas paralelas, você liga cada placa em um potencial diferente, tá? Uma placa num potencial maior e outra num potencial menor, né? Lembra do potencial da aula passada? E aí, o que vai acontecer? Essa diferença de potencial vai carregar essas duas placas com cargas de sinal contrário e entre as placas você vai ter um campo elétrico chamado de uniforme, que a gente viu isso na aula de campo elétrico também, tá? Campo elétrico uniforme, que é em linha reta aqui, ó, entre as placas. Aí aqui você tem um certo efeito de borda aqui, que na maioria das vezes pode ser desprezado. Então um capacitor ele funciona assim,
tá? Ele acumula cargas através desse campo elétrico aqui, tá? Gerado por uma diferença de potencial. Como que se dá o carregamento de um capacitor? Agora a gente já vai começar a se acostumar com esse tipo de desenho, esse tipo de notação, tá? Que acho que a grande maioria de vocês ainda não conhece. Isso aqui, ó, é um circuito elétrico, tá? Num circuito elétrico, você tem vários dispositivos elétricos. Nesse aqui, no caso, eu tenho dois. Na verdade, eu tenho três. Eu tenho o capacitor, tá? Que é representado por essas duas placas paralelas. Você tem a fonte, que emite uma força eletromotriz para o circuito. Essa força eletromotriz nada mais é do que uma DDP que, que ela emite para o circuito, tá? E aqui eu tenho uma chave. Isso aqui é uma chave de liga e desliga, como se fosse um interruptor, tá? A chave eu chamei de chave S. O que acontece? E aqui é o fio, né? Toda essa linha preta aqui é o fio que está fechando o circuito. Notem que o circuito tem que ser fechado para ele funcionar. Tá? Então, aqui está aberto, né? Quando eu fecho a chave, o circuito passa a funcionar. Basicamente, como que funciona o circuito? Essa diferença de potencial aqui, ó, ela é uma energia que vai fornecer uma DDP para o sistema, uma diferença de potencial para o sistema. Ela pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser a tomada residencial da nossa casa, tá? Que geralmente é 110 volts ou 220. A diferença é que aí ela vai ser alternada, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, tá? Então, basicamente o que acontece quando eu fecho essa chave aqui? Essa diferença de potencial gera uma energia para o circuito, tá? E essa energia é na forma de eletricidade ou na forma de corrente elétrica, tá? A gente vai estudar a corrente elétrica na próxima aula, no próximo conteúdo, mas aqui eu já vou adiantar que essas setinhas aqui, ó, esse E é E de elétron. E corrente elétrica nada mais é do que esses elétrons em movimento nesse fio, quando eu fecho essa chave, tá? Então esses elétrons aqui, eles estão em movimento nesse fio, tá? E como que funciona o capacitor? Quando eu fecho a chave, o capacitor começa a se carregar. De que forma? Da seguinte forma, ó, ele tem duas placas. Uma placa está ligada no terminal negativo da fonte, tá? Notem também que a fonte tem dois terminais, um positivo e um negativo. Seria o positivo e o negativo da pilha ou da bateria, né? Você pode pensar assim. Então, esse tracinho maior significa o lado de maior potencial e esse tracinho menor significa o lado de menor potencial, tá? Não necessariamente é um valor positivo e um negativo aqui, pode ser, mas não necessariamente é isso, né? O que acontece na maioria das vezes é que aqui você tem um potencial com valor maior do que aqui, tá? Isso vai fazer com que os elétrons sejam repelidos por esse negativo aqui, ó. A gente pode pensar assim, tá? Elétron é negativo, aqui é negativo, o elétron vai ser repelido, tá? Por esse lado negativo. E vai começar a se alojar aqui. Vai começar a se alojar nessa placa. Da mesma forma, essa placa está ligada na parte positiva da fonte. Essa placa aqui de cima. Então, ela vai ficar carregada com carga positiva, tá vendo aqui? Então, uma coisa leva a outra, tá? E aí você tem esses elétrons percorrendo o circuito, né? Isso acontece, no caso do capacitor, até a diferença de potencial entre as placas, ou seja, até a DDP entre as placas, seja igual a DDP que a fonte fornece, que eu vou chamar de E, tá? Então isso aqui é como se fosse um balde de água enchendo, tá? E esses elétrons é como se fosse a água escoando no cano. E esse balde, isso vai acontecer, essa água vai escoar até o balde ficar cheio. Imagina que quando o balde estiver completamente cheio, essa torneira desligue
e pare de escoar a água, tá? Então, de forma qualitativa, é isso que acontece com esse circuito. Aqui, geralmente vai ter um resistor R, mas isso aqui a gente vai tratar de forma separada na próxima aula de resistência. Então, o que acontece aqui é só uma representação do que acontece com o campo elétrico, tá? Quando o capacitor é ligado. Então, olha só. Quando o capacitor é ligado, o campo elétrico ele vai crescendo de valor. Tá? Lembra que o campo elétrico, nesse caso de placas paralelas, é um campo elétrico uniforme. Tá? Então, ele sai em linha reta da placa positiva e morre na placa negativa. Lembra que campo elétrico sai da carga positiva e termina na carga negativa. Esse campo elétrico vai aumentando, aumentando, tá? Se eu estou aumentando o número de linhas de campo elétrico é porque o campo elétrico está aumentando, até o capacitor ficar completamente cheio, tá? Quando isso acontece, o circuito aqui para, a corrente elétrica cessa. E o capacitor fica totalmente carregado, olha só. Ele está carregado, né, com uma certa diferença de potencial, tá? Aí, o que caracteriza o capacitor? Né? Então, todo dispositivo eletrônico tem algumas medidas, né, algumas métricas que caracterizam ele. E qual que é a métrica que caracteriza o capacitor? É uma coisa que chama capacitância dele. Tá? Então, assim, ó, quanto maior a capacitância, maior é a carga armazenada nesse capacitor. Olha só, a carga elétrica Q armazenada no capacitor é diretamente proporcional à DDP aplicada sobre suas armaduras. Tá? Então, quanto maior a DDP também, né, maior vai ser a carga que vai ser acumulada ali nas armaduras, porque a DDP é energia. Né? Então, quanto maior a energia, maior vai ser a carga acumulada lá. Isso significa que se dividirmos Q por V, encontraremos sempre um valor constante, e a esse valor damos o nome de capacitância. Então, se você pegar o tanto de carga que é acumulada naquele capacitor e dividir pela diferença de potencial que ele está ligado, que é a diferença de potencial da fonte, se você dividir um pelo outro, vai dar sempre um valor constante para um único capacitor. Tá? E esse valor constante eu chamo de capacitância C do capacitor. Tudo bem? Na prática, quanto maior é a capacitância do capacitor, mais carga elétrica ele pode armazenar. Então, quanto maior a capacitância, maior a carga elétrica que ele armazena. Capacitância vem da palavra, né, nos remete à capacidade, né? Então, capacitância é capacidade de armazenar carga, tá bom? Então, aí você fica com essas duas expressões que envolvem carga, capacitância e DDP, ou voltagem, tá? Aqui cabe uma outra observação, pessoal, que o V, ele pode receber vários nomes aqui, a partir de agora, tá? O primeiro é o que a gente está chamando, DDP. Mas ele também pode ser chamado de voltagem ou tensão, tá bom? Então, DDP, voltagem e tensão é a mesma coisa, tá? Se você passar esse V dividindo, você tem uma forma de achar a capacitância, que é dividir a carga armazenada no capacitor pela diferença de potencial. Com relação às unidades, tá? Ó, apareceu uma grandeza física nova aí, que é o C, não é? A gente já conhecia o Q, que é carga, unidade Coulomb, Czão, C maiúsculo. E a gente já conhecia a unidade de DDP, que é o volt, tá? Simbolizado pela letra V. Agora apareceu uma outra grandeza, que é capacitância, cuja unidade é o farad e o símbolo é o F maiúsculo. Tá? Na prática, usa-se os seguintes submúltiplos do farad. Milifarad. Então, quando eu falo em 1 milifarad, eu estou falando em 10 a menos 3 farad. Quando eu falo em 1 microfarad, eu estou falando em 10 a menos 6 farad. 1 nanofarad, desculpem, aqui é N, corrijam, tá? Eu vou ter que corrigir aqui, ó. Desculpa, eu não vi. Aqui é N, tá, pessoal? Aqui é Mi e aqui é P, tá? De picofarad. Bom, o farad é uma unidade muito
muito elevada para um único capacitor. Então, geralmente a gente trabalha com submúltiplos bem pequenos do farad. Então a gente trabalha com esses submúltiplos aqui, ó. 10 a menos 6, 10 a menos 12, 10 a menos 9 e 10 a menos 3, tá? Lembrando que aqui é M, aqui é Mi, aqui é N e aqui é P. Desculpem esse erro que passou despercebido. Fatores geométricos. A gente percebe que a capacitância, ela depende do quê? Ela depende da geometria desse capacitor. Tá? Dependendo da geometria desse capacitor, eu consigo mexer na capacitância dele. E o que envolve a geometria desse capacitor? Basicamente duas coisas. A área, basicamente três coisas, pessoal. A área dessas placas, tá? Então, se é uma placa maior, eu tenho uma certa capacitância. Se é uma área menor, eu tenho outra. A distância que essas placas estão uma da outra, tá? E o material que está entre as placas. E aqui é interessante saber que esse material ele tem que ser um dielétrico, ou seja, ele tem que ser um isolante. Porque se ele for condutor, as cargas não ficam armazenadas aqui, elas simplesmente vão passar de uma placa para outra e você vai ter uma coisa que a gente chama de curto-circuito no sistema, ou vai passar direto pelo capacitor e não vai acumular carga, tá? Então esse material isolante entre as placas é muito importante, tá? É chamado de dielétrico, tá bom? Então, ó, três fatores que influenciam a capacitância: a área das armaduras, que são as placas, e a área é o A maiúsculo, a unidade é o metro quadrado, a distância entre as placas, que é o D, unidade é metro, a permissividade do dielétrico, que é o E. O que caracteriza o dielétrico? É aquela constante epsilon que a gente viu lá na aula de força, que era o epsilon zero, né? Que era a permissividade do vácuo. Só que agora geralmente não é vácuo que a gente vai ter entre as placas, é outro tipo de material. Pode ser até ar, tá? Como esse capacitor aqui, ó, né? Não é mais tão usado, é um capacitor grande, mas ele tem duas placas circulares, né? E entre as placas, o dielétrico é o ar, tá? Então aqui, ó, a permissividade elétrica do vácuo, que é o epsilon zero, tem esse valor, 8,8 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Esse F é de farad. Permissividade relativa. A permissividade relativa, também chamada de constante dielétrica, simbolizada por εr, é a permissividade de um material em relação à permissividade do vácuo. Então, assim, ó, a gente pega o vácuo como referência e a gente fala que essa constante dielétrica para o vácuo vale 1. Tá? Não é o epsilon zero, tá, pessoal? O epsilon zero é esse valor aqui, ó. Só que para padronizar, a gente fala que o vácuo é 1. E todo o restante dos materiais dielétricos que a gente tem, a gente compara com o valor do vácuo. Então, como que a gente compara? Através dessa razão aqui, ó. Então, eu vou usar geralmente o ER, que é a permissividade relativa, que vai ser a permissividade do material em questão, que também é conhecida experimentalmente, dividido pela permissividade do vácuo, tá? Então, geralmente eu tenho uma tabela com esse ER aqui, ó, igual essa tabela que nós temos aqui. Então, olha só, a permissividade do ar é quase a mesma do vácuo, tá vendo? Então, o fator aqui é 1,0006, é quase a mesma, não muda muita coisa. Mas se você pegar aqui o concreto, já é 1,51, já é quase o dobro do vácuo. Olha o teflon, 2,1, mais que o dobro. E aí é variado, né? Ó, silício, 11,7, tá? Então, dependendo do material que está aqui dentro, ó, que está entre as placas, você vai ter um certo valor de ER, tá? Bom, um exemplo. Um capacitor acumula entre suas placas uma quantidade de carga igual a 10 nanocoulomb. Aí agora tá certo aqui, tá, pessoal? Nano 10 a menos 9.
quando submetido a uma diferença de potencial de 10 volts. Então, ó, você tem a carga e o capacitor acumula essa carga quando submetido a essa diferença de potencial de 10 volts. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância desse capacitor. Como que a gente faz o cálculo? Só pegar a capacitância igual a carga dividido pela DDP. Tá? Igual a gente viu no slide passado. A carga é 10 vezes 10 a menos 9, porque é 10 nanocoulomb. A DDP é simplesmente 10. Tá? Se você fizer essa conta, né, anula os 10, fica 1 vezes 10 a menos 9 farad, ou simplesmente 1 nanofarad, porque o 10 a menos 9 é o que a gente chama de nano. Tá? Então você encontrou a capacitância desse capacitor de forma fácil. Tá? Aí existem alguns problemas também que envolvem a geometria do capacitor, tá? Que é o que esse exemplo 2 está trazendo para a gente. Então olha só. No processo de construção de um capacitor, o engenheiro projetista tem disponível armaduras para capacitor de área igual a 200 cm². O dielétrico entre as armaduras é o Teflon, cujo ER é 2,1. Sabendo que a capacitância do capacitor a ser construído deve ter o valor, aqui também outro errinho, ó, deve ter o valor de 4,4 vezes 10 a menos 11 farad, qual deve ser a distância entre as placas em metros? Então olha só, aqui ele está lidando com a geometria do capacitor. Por quê? Ele já deu a área das placas, que é 200 cm². Ele deu a permissividade relativa do Teflon, que é 2,1. E também ele falou que esse capacitor ele tem que ser construído para ter esse valor de capacitância. 4,4 vezes 10 a menos 11 farad. Bom, então a gente está falando de qual expressão? A gente está envolvendo fatores geométricos aí, né? A capacitância, a área e o epsilon, a permissividade do dielétrico, tá? E ele quer o que? A distância entre as placas. Então basta você usar essa expressão e calcular a distância. Lembrando que tudo tem que estar no SI, tá? Sistema Internacional. Então a expressão que a gente usa é essa, da geometria. No lugar desse epsilon, pessoal, a gente vai colocar ER vezes epsilon zero. Por quê? Ele deu o ER, tá vendo? Ele não deu diretamente o valor da permissividade do material, mas ele falou que é 2,1 vezes a do vácuo. E a do vácuo você sabe qual é o valor, voltando aqui, ó, a do vácuo você sabe que é 8,8 vezes 10 a menos 12. Então, só substituo esse E por ER vezes epsilon zero, conforme o slide anterior indica, tá? E aí você tem todos os valores menos a distância e você calcula a distância. Observem, e é uma coisa que tem que prestar atenção, que tem que estar tudo no SI, aqui no Sistema Internacional de Unidades. Então isso aqui está em centímetros quadrados. Antes de fazer a conta, o ideal é transformar para metro quadrado. Como que eu faço isso? Multiplica por 10 a menos 4, porque é o fator de proporcionalidade entre centímetro quadrado e metro quadrado, tá? E o restante já está no Sistema Internacional. Faça a conta e você vai chegar nessa distância de 0,0084 metros, ou passando para milímetros, né? Para ficar melhor de visualizar a situação, 8,4 milímetros, tá? Bom, então nós vimos que o capacitor ele é um dispositivo eletrônico que permite o acúmulo de carga elétrica, tá? Agora o próximo passo é a gente saber quais são as possibilidades de ligação dos capacitores em um circuito eletrônico.